Aleluia. Boa noite, amados. Glória a Deus. Viemos aqui para adorar ao Senhor. Essa é uma das bases do nosso culto a Deus. Abre Efésios capítulo 2. E a outra base do nosso culto é ouvirmos a palavra do Senhor. Então nós vamos hoje ouvir a palavra do Senhor, porque nós, na nossa atitude, na nossa adoração, ou melhor, no nosso louvor, nós em tudo isso adoramos ao Senhor. Hoje nós vamos meditar em Efésios capítulo 2, versos de número 1 a 10. Lembrando a você que eu vou ler na versão NVI, nova versão internacional, uma versão de fácil leitura pública. Como diz o texto de 1 Timóteo 4, até que eu vá, aplica-te à leitura e exortação das Escrituras. Efésios 2, 1 em diante. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, verso 3 agora, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém, queridos? Nós vamos orar nesse momento, curve a sua fronte e vamos pedir que Deus não só receba o nosso louvor, como temos apresentado Ele, mas que a sua palavra seja abundante e rica entre nós. Pai, em nome de Jesus, em nome do teu Filho Jesus, esse novo e vivo caminho, nós pedimos ao Senhor revelação esta noite, para nós, para os nossos corações, para a nossa vida, até mesmo para entendermos quais as boas obras que o Senhor de antemão já preparou para nós. Pai, em nome de Jesus, glorifica Jesus aqui, glorifica o teu Filho Jesus. Espírito de Deus, que haja plena liberdade de compreensão, até com aqueles que estão pela internet, Bismarck, todos os demais, Noeli, abençoe a cada um deles, Pai. Alcance-os com a tua revelação, a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vou seguir hoje uma linha que você vai compreender para lhe dizer em Efésios 2, 1 a 10, o que é a reforma protestante. E aí você vai dizer que eu vou pregar sobre a reforma protestante. Óbvio que eu não vou pregar as escrituras sagradas, mas eu vou fazer uma ponte para você compreender, porque afinal de contas, na próxima terça-feira, está se celebrando 500 anos da Reforma Protestante. E eu vou citar algumas bibliografias que eu trouxe aqui, trouxe vários livros, você já reparou que minha Bíblia está alta aqui, porque tem um monte de livro aqui, e eu vou colocar para vocês essas literaturas. A gente vai fazer algo sintético, objetivo, mas a gente não vai sair daqui sem um entendimento bíblico da Reforma, um entendimento bíblico da Palavra de Deus, um entendimento das coisas como elas são. Em primeiro lugar, esse texto que nós lemos, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, é um texto de Paulo, carta aos Efésios, uma cidade enorme. Hoje, na época tinha 2 milhões de habitantes, hoje continua, mas uma cidade riquíssima, importantíssima da Ásia, uma cidade que Paulo vai escrever, e ele nessa carta aos Efésios é simplesmente a carta, seguramente a carta da igreja, a carta em que ele delineia os dons, ele fala tudo concernente à igreja. Mas isso aí não vem ao caso. O que vem ao caso é que esse texto do verso
1 ao verso 10, ele tem pelo menos algumas divisões que eu queria que você acompanhasse, pelo menos 3 divisões. Essa primeira parte do verso 1, 2 e 3, se você colocar o seu olho na Bíblia ou no smartphone, você vai perceber que ele vai falar algumas coisas. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Existe aqui nessa descrição 3 grandes inimigos do ser humano, e eu vou comparar a uma figura que é muito conhecida, mas é a figura de um rio. O ser humano nasce como se em um rio. Ele está em um rio em correnteza. Este rio, ele, como você já deve ter assistido em vários filmes, um deles é Senhor dos Anéis, aquele rio cai numa cachoeira e desmorona-se e as pessoas morrem ali afogadas. E assim aquele rio com uma correnteza, todos nascem neste rio, nesta correnteza. Só que não bastasse a gente já nascer destinado a, ou seja, a correnteza vai nos levar, além disso, a gente ainda nada a favor da correnteza. Se pelo menos moralmente nós nadássemos contrários à correnteza, nem isso. E para piorar, ainda tem uma pessoa para dizer, vá lá que vai ser muito bom o final da história. Essas 3 forças, a correnteza, você nadar a favor da correnteza e alguém lhe dizer nade, são as 3 forças que estão nesse texto. Quais são essas 3 forças? Primeiro, nós estamos mortos em delitos e pecados, significa que todos herdaram, não simplesmente são pessoas boas, mas herdaram a maldade de um homem chamado Adão. Este homem se apartou de Deus, se desconectou de Deus, e este homem passou a todos uma malignidade, uma propensão que é uma propensão pessoal. Mas o pior de tudo é que antes de falar dessa propensão pessoal, o texto diz que isto significa morte, uma desconexão de Deus. E isso é muito fácil, porque você precisa ensinar uma criança a obedecer, você não precisa ensinar uma criança a desobedecer. Onde ela aprendeu a desobedecer, que não aprende a obedecer? Por que ela não nasceu aprendendo a obedecer e alguém ensina a desobediência? Porque justamente essa desconexão de Deus, de todos os seres humanos desconectados de Deus, estão mortos. Esta morte, embora biologicamente se constitua em vida, no sentido de que você é eternamente apartado de Deus, aquela correnteza lhe deixará sob julgamento. Então, nascemos sob julgamento, ou seja, já existe uma condenação a todos nós, pelo fato de estarmos apartados de nosso Deus. Só que alguém poderia dizer, qual é a culpa que eu tenho disso aí? Alguém poderia dizer, qual é a culpa que eu tenho? Eu lhe diria de uma forma bem simples para você. Você escolheu nascer? Quantos escolheram nascer? Diga amém. Ninguém escolheu nascer. Então, se você não escolheu nascer, você é resultado de pais que lhe geraram. Então, você não pode dizer, eu não queria ter nascido. Você tem que lidar com as consequências da escolha de outros. Se seus pais geraram você, você pode reclamar do pai, você pode falar o que for, mas você não diz, poxa, era para eu não ter existido, bem que aquele óvulo não devia ter vingado. Não existe isso, ninguém fala isso. Se você pensa assim, então se mate logo. Quer dizer, ninguém faz isso. Então esse é um raciocínio esdrúxulo, não faz sentido. Então, neste sentido, todos nós herdamos sobrenome, cidade. Quantos preferiam ter nascido no Canadá? Digo amém. Aí, todo mundo queria ter nascido no Canadá. É uma preferência, no ponto de vista do nosso raciocínio aqui, totalmente irrelevante. Eu estaria falando inglês fluente, mas não estaria falando português fluente. Então, 0-0. Ninguém pode reverter uma escolha de outrem. A gente assume as escolhas de outrem. Por isso, estamos todos desconectados de Deus, porque alguém fez a bobagem de nos desconectar de Deus e gerar tudo aquilo. Não pode botar Daniel aqui na frente da pregação, fica difícil. Fica complicado. Eu vou só olhar para aqui, viu, irmãos? É só para lá de cá. Lá de cá. Então, aqui a gente percebe, então, que existe aqui, corroborando com isso, algo que eu queria te falar. Alguns dizem que Deus é uma força, uma luz. Deus nos ilumina. Deus é uma força poderosa. Não, Deus não é a força coisa de uma. Deus tem força. Deus é uma pessoa. Deus é um espírito. Não é força. A mesma coisa Satanás. Satanás não é uma energia negativa. Nada disso. É uma pessoa que se desgarrou de Deus do mesmo jeito que Adão. Só que Adão era ser humano e Satanás era Lúcifer, aquele anjo que se desgarrou. Então você tem a nossa propensão vinda de Adão. Você tem Lúcifer corroborando para dizer, Lúcifer, que agora já não é nome, Lúcifer é Satanás.
Então, o maligno, ele então nos tenta dizer, continue. E aí você tem a terceira força, chamada mundo. O que é o mundo? O mundo, queridos, é aquilo que te afasta dia a dia do Senhor, pela cultura, pelos relacionamentos, aquilo que coloca você mais e mais cada vez distante de Deus. As más companhias, as más conversações, os filmes que você assiste, as piadas imorais que você ouve e conta, essas coisas que não são Satanás, propriamente dito, mas elas atuam em conjunto. Uma tentação vem sobre a pessoa, essa tentação leva em conta a natureza da pessoa, mas leva em conta uma oferta, uma proposição, e leva em conta a possibilidade real entre as pessoas. Uma certa pessoa me disse que na Suécia, e essa pessoa morou na Suécia durante 2 anos, os meus familiares são da Finlândia, mas uma pessoa falou que na Suécia funciona assim, você está num bar, a pessoa está num bar, e olha para o outro, e aí? Tranquilo? Tranquilo. E aí saem os dois assim, sem muita burocracia, vão para a casa de um deles, tem relação, depois vão embora. Não precisa saber o nome, porque eles querem aquele objeto chamado sexo, né? Você já deve ter ouvido falar que em Amsterdã, tem uma região de Amsterdã, eu não visitei, pretendo visitar, mas tem uma região de Amsterdã em que as mulheres ficam nas pequenas vitrinezinhas que a pessoa passa, aí olha aquela mulher, aí então a pessoa vai para o lado de lá, fecha a cortina, ali tem relação, depois, aí e assim sucessivamente. O que é isso? O ser humano virou produto, não só desejo, mas Satanás, mas também a cultura que permite e valoriza isso. Então existe esse conjunto de coisas destruindo o ser humano. Mas como é que a gente diz? Como é que o ser humano se livra disso? Aí vamos para o verso 4. Você vai começar a ver um outro elemento importantíssimo, verso 4. Por isso a importância da gente ler as Escrituras. Verso 4 em diante. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, diz o texto, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo Jesus, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. O que você vê então? Este é o estado da humanidade, descendo correnteza abaixo, nadando a favor da correnteza, que é mais fácil, e ainda alguém gritando para ele, vai, pai, vai, maravilha, vai. Então você tem o desejo, você tem a cultura e você tem Satanás. Tudo isso aí favorecendo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, o que Deus fez? Deus olhou o ser humano ladeira abaixo, ou correnteza abaixo, Deus olhou o ser humano entregue a si mesmo, entregue aos seus desejos, entregue tudo à cultura. E Deus falou assim, eu vou salvar esse homem. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Você observa que o homem não pediu para ser amado. Deus amou o mundo por iniciativa própria. Deus resolve amar sem o homem pedir e sem saber sequer que estado está. Nenhum de vocês, eu posso apostar aqui, antes de vir aqui para a videira, nenhum, até homem, todos, não passaram na frente de algum objeto, que começa com a letra E, chamado espelho. Irmãos, nem Alfredo, que não tem cabelo para pentear, eu duvido que ele não passou para o espelho. Passou na frente do espelho, para ele ver o estado dele. Todos aqui passaram na frente do espelho. O ser humano não tem como. Deus é que vê o estado do ser humano. Então Deus ama o ser humano de tal modo que Deus decide salvar. E isto sem que o homem peça. Isto é um ato da graça livre, do amor livre de Deus. Deus toma iniciativa e Deus faz isso. Gostaria que você olhasse o verso de número 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo. Verso 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que é que você começa a perceber? Que Deus não só amou aquela pessoa da correnteza, mas Deus salvou aquela pessoa da correnteza com a intenção de que os outros lá na frente conheçam que Deus fez porque quis fazer e porque amou. Deus não fez isso porque Ele gostou de uma pessoa, nem porque gostou de 2 pessoas. Deus fez isso porque Deus é amor. Deus ama unilateralmente sem que a gente peça para ser amado. Deus então vai lá, salva a pessoa e depois grita, pessoal, vocês entenderam o que eu fiz? É assim que Deus faz. Deus está querendo que as pessoas compreendam o que Ele já fez. Só que, estranhamente, muitos continuam descendo ladeira abaixo. Queridos, eu já falei de 2
coisas fundamentais na reforma. Eu já falei de sola gratia e eu já falei de solus Christi. O que é isso? A salvação é uma dádiva vinda da parte de Deus sem o homem pedir. Graça. Falei também, solus Christi não é através de nada a não ser de Cristo. Mas eu vou reforçar essas coisas para os amados observarem. Os irmãos já devem ter ouvido falar num sola chamado sola escritura. Todos esses sola que os irmãos já devem ter ouvido falar nessa sola, tem nada a ver com sapato. São sola significa somente, no latim. Somente a graça, somente Cristo. E tem um deles que é bastante problemático, mas é bastante fácil, vocês vão entender da maneira facílima. Até hoje nunca ninguém contestou esse argumento que eu coloquei. Até porque eu debato para poder aprender e para poder testar os argumentos. Tem 2 argumentos que eu coloquei que nunca foram contestados. Mas pelo menos um deles eu vou dizer qual é agora. Eu quero mostrar para vocês aqui a Torá. Alguém já ouviu essa expressão? É de Torá, né? Mas não é isso que eu quero dizer, não. É de Torá, vem daqui também. Isso aqui é a Torá. O que é a Torá? São 5 livros da lei. Eu vou ler para vocês aqui Gênesis 12. Eu boto ao contrário e venho abrindo assim, porque é em hebraico. Aí eu venho abrindo assim, ao contrário, e aí eu abro Gênesis 12, e aí eu leio, porque para cá você vai ter Deuteronômio. Então, o hebraico é lido assim, não como a gente, lido dessa maneira. Então eu leio Gênesis 12, diz assim o texto. E disse o Eterno a Abraão, por que Eterno? Porque esse é o nome de Deus. Disse o Eterno a Abraão, anda de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. E estou lendo em hebraico. Quer dizer, do hebraico. Está aqui a tradução direta do hebraico com comentários dos rabinos. Tá bom? A Bíblia é ao contrário, digamos assim. Mas perceba bem, isto aqui é a Escritura. Quando Jesus veio, ele manuseou a Escritura Sagrada. Como pode alguém dizer que a Bíblia foi inventada pela igreja, se ela existia antes de Jesus chegar? Pois é, verdade essa. As Escrituras já existiam. E Jesus chamou isso aqui de Escrituras. E ele abriu, Lucas 4, o livro do profeta Isaías e disse, no Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. Abriu lá o texto, Isaías 61. Então, essas Escrituras do Antigo Testamento, elas já existiam antes de existir a igreja, antes de Jesus vir. As Escrituras são o nosso fundamento. Por quê? Porque existe, evidentemente, muito mais do que isto aqui. Deus falou várias coisas, falou para Abraão um bocado de outra coisa, mas não está escrito. Só que a parcela que está escrita é suficiente para delas nós extrairmos isso que eu acabo de pregar para vocês. Que nós estávamos mortos e que nós íamos perecer e que o amor de Deus é grande e que nos salvou. Então isso aqui significa o fundamento da nossa verdade. No entanto, queridos, houve um afastamento completo da igreja acerca da verdade da palavra de Deus. E eu vou dizer bem claramente para você, depois de 500 anos de reforma, nós talvez estamos mais afastados do que estávamos quando começou aquele afastamento. Eu posso te garantir que nós não precisamos de uma reforma, nós precisamos que Jesus venha, é isso que a gente precisa. Nós precisamos que o Senhor nos leve. Por quê? Porque outros sinais, outros elementos já se cumpriram para que nós venhamos a partir. O anticristo já está sendo dito o nome dele, você já ouviu falar do nome dele no islamismo? Então, por curiosidade, vai pesquisar. Já é definido o 12º herdeiro de Maomé, se levantará e destruirá o povo santo. Está lá previsto nas profecias malignas do islamismo. E esse homem já existe, é um dos califas existentes. Depois vocês pesquisam sobre isso. Começa com a letra M, eu não vou dar o resto da dica. Mas, enfim. O que acontece? Nós vivemos uma encurralada, nós estamos no final da história, mas não estávamos há 500 anos atrás. 500 anos atrás, existia um outro contexto. E eu vou usar 2 figuras aqui agora, duas bibliografias. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 livros dois dos maiores historiadores. Sendo que esse historiador aqui, ele escreveu a formação da cristandade, a criação do Ocidente e a divisão da cristandade. Todos os 3 livros já li, recentes livros lançados pela Publicações, fantásticos livros, maravilhosos. Esse é considerado o mais respeitado historiador católico de todos que já escreveram, até porque ele está depois da história de vários outros. De Toynbee, por exemplo, muito conhecido, quem é historiador aqui sabe disso. Então está aqui, eu vou ler para você coisas que o historiador fala. Não sou eu que estou falando, vou abrir aqui na página 59 e estou lendo para você. Não obstante todo o período
da Reforma apresentam a desintegração constante do ideal de unidade medieval, marcada por duas características. De modo negativo, a perda da unidade internacional e da autoridade política do papado. E de modo positivo, o crescimento de estados modernos e na unidade política nacional. Folheio mais um pouco para explicar isso, porque eu estou lendo da própria bibliografia para você entender. A importância crescente destas questões financeiras para o papado levou à crítica cada vez maior dos abusos que pareciam ser inseparáveis de tal sistema. Aqui, mais a terceira citação, é apenas 4. Na página 64, todos estes desastres tiveram um efeito desmoralizador na igreja e na cultura cristã em geral. E por último, a última citação, aqui na frente, na página 76. Quanto mais êxito tinha o papado em afirmar o seu poder e prestígio temporais, mais se assemelhava aos demais principados italianos. O que ele coloca aqui é que a reforma era inevitável, por uma razão muito simples. Não existia França, não existia Itália, não existia Holanda, não existia Alemanha, não existia nada. Há 500 anos atrás não existia nenhum país que você citar, e Áustria, não existia Suíça, não existia nada. O que existiam? Fazendas chamadas feudos. Não existia nada. As fazendas elas foram ficando maiores e maiores e maiores e maiores, maiores. Aí chegou um momento que começaram aqueles assaltantes que vinham, os bárbaros que vinham do Oriente, eles começavam a assaltar tudo que era fazendo e matar todo mundo. Então o que eles fizeram? A população naturalmente, sem que nenhum governante mandasse, aqueles donos de fazenda, os coronéis aqui do interior, mais ou menos assim, lá eram senhores feudais, eles se reuniam e começavam a fazer cidades e muravam as cidades. A principal delas, Florença, sem dúvida nenhuma. Essas cidades muradas, quem visitou Florença sabe, essas cidades, principalmente italianas, ali no sul, muradas, começaram a se chamar burgos. E aí o povo, vendo que tinha proteção, saiu das fazendas espalhadas pelo meio dos territórios e foi para dentro dos burgos. Então é isso que fez surgir Feira de Santana. É óbvio que tinha... porque fazenda morar... que maravilha morar aqui. Mas daqui a pouco todo mundo vai para Santana de Olhos d'Água, aí daqui a pouco está todo mundo aglomerado, faz uma feira, bum, vira uma cidade. Assim eram os burgos. E não tinha jeito de não acontecer. Agora, o que ele fala aqui do papado? À medida que a igreja tinha muito poder, muito dinheiro, a igreja quis taxar as pessoas como o governo taxa, em 20%. Todo mundo vai pagar imposto para a igreja e para os senhores feudais. E agora como é que faz? Aí o pessoal começou a brigar, e é nessa hora que começam a surgir os absurdos que eu vou citar para vocês aqui agora. Esses absurdos, eu não vou ficar falando, porque a sua intenção não é falar, eu estou falando de história, eu não estou falando de religião. Até porque eu já disse de antemão que hoje o Estado é pior do que o anterior. É muito pior. Nossa expectativa aqui é bem simples. É que você viva uma vida... Você que está sentado, você, Vinícius, viva uma vida quieta, sossegada, uma vida sóbria, justa e piedosa. Luzerne, viva uma vida justa, sóbria e piedosa. Meu papel é ajudar você a ter a sua vida justa, piedosa e uma vida íntegra. Está lá em Tito 2. Mas esta realidade é terrível. Irmãos, em 31 de outubro de 1517, Lutero era um professor. Ele pegou em latim, e colou na porta de uma igreja algumas oposições teológicas em latim. O povo não lia latim. Aliás, vou logo lhe dizer, na época da Reforma, 2% da população era letrada. Quem eram os 2%? Ninguém lia esse negócio, não. Quem lia os 2% eram os doutores de teologia e alguns bispos, arcebispos da igreja, obviamente. Ninguém mais sabia ler. Então ele pegou, colocou em latim um manifesto e uma opinião dele. Isso aí é menos do que Facebook, irmão. Menos do que Facebook. Ele foi lá, pegou o negócio, bateu. Mas todo mundo fazia isso. Ele ficou chateado porque havia uma decisão mancomunada, conversada, dialogada, para cobrança de indulgências, que vou explicar para vocês o que é isso. Ele ficou chateado, teologicamente, com aquilo, botou lá no Facebook dele, que era na porta daquela parede lá, Wittenberg, botou lá, bateu e foi embora. O que aconteceu? A igreja fez, que história é essa, rapaz? Você vai se explicar. Ele foi se explicar. Só que a população não era só lá, na Itália, em todos os lugares, Inglaterra especialmente. Todo mundo, em todos os lugares,
Estava por aqui com o domínio da religião. Por aqui com o domínio da religião, por quê? Porque a religião fazia títulos de terras, certidão de nascimento, certidão de óbito, toda a transferência de herança, tudo era pelos únicos que sabiam escrever. Quem era que sabia escrever, irmão? Eu gostaria que levantasse a mão aqui o analfabeto. Levanta a mão assim, o analfabeto. Em nome de Jesus aqui. Confie, irmão. Levanta a mão aqui. Confie, em nome de Jesus. Levante agora, em nome de Jesus, a mão analfabeto. Não tem, irmão. Nem decretando em nome de Jesus, não tem. Nem pedindo, por favor, nem R$100 aqui o analfabeto. Não tem. Lá era o contrário. Todo mundo era analfabeto. Então, quem é que fazia escritura? Evidentemente, quem conhecia as letras, que era a religiosidade, a religião. Então, eles faziam assim: ah, é? Vocês não vão seguir a lei, não é? Pois não dou certidão de nascimento para ninguém, não registro imóvel de ninguém, não transfiro herança de ninguém. Pronto, o povo ficava doido. O povo ficava doido. Não nascia mais ninguém, não podia registrar, meu filho podia ir para o inferno. Aquela confusão. Então, foi nesse contexto em que Lutero estava por aqui e foi lá, botou no Facebook dele, na parede da igreja, pum, e botou uma opinião em latim. Ninguém sabia ler aquilo. Alguém pegou e levou para o bispo. E aí começou o quê? A Inglaterra, a Alemanha, a Itália, todo mundo começou a dizer: não, agora a gente vai se aproveitar disso e vai se libertar desse cara, vai se libertar do Papa agora. E, irmão, não aconteceu uma revolução espiritual, aconteceu uma revolução política, irmão. Raciocina isso. Agora, eu faço só uma pergunta para você. Você acha que Deus não move a história, não? Deus é o Senhor da história. Qualquer peça nesse tabuleiro de xadrez da história, Deus tem o controle e move as coisas porque Ele quer. Agindo Deus, quem impedirá? Está escrito. Aquele movimento político, religioso, cultural começou a abrir, a espalhar a palavra de Deus, porque ninguém tinha acesso à palavra de Deus. Alguém pode dizer: mas o cara queria fazer a reforma. É? O mais importante historiador do século XX chama-se Jacques Barzun. O mais importante. Francês, ateu, vai dizer a seguinte coisa: nem o seu desempenho de Lutero era um ato incomum. Ele era monge. Peraí, não. Quando o filho do mineiro da Saxônia, Luther, Lotários, são os nomes de Lutero, como era diversamente conhecido, pregou suas 95 propostas na porta da igreja de Todos os Santos, em Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, a última coisa, a palavra de Jacques Barzun, página 24, a última coisa que ele queria fazer era fragmentar sua igreja, a católica, e dividir seu mundo em aguerridos campos opostos. Irmãos, não tem coisa que eu mais lamente, é ir conversar com um católico e ter briga. Tem coisa mais triste. Irmão, a gente acredita que Jesus ressuscitou. Acredita na Trindade. Acredita na palavra. Mas não tem jeito. Por que isso aconteceu, irmão? É triste. Mas Jacques Barzun disse: jamais Lutero tinha intenção. E Lutero nunca saiu da igreja. Ele foi expulso da igreja por heresia. Então, irmãos, você começa a perceber que alguma coisa está acontecendo que homens não controlam. Ninguém controla o que está acontecendo. Como o pastor Rosivaldo de Araújo escreveu aquele hino: ninguém detém a obra santa, né? Já ouviu esse hino, né? Ninguém detém a obra santa. Irmãos, porque é a última coisa que eu quero falar para terminar o texto de Efésios 2, eu peço sua atenção. Dia 31 de outubro, por que não dia 27 de outubro? Você vai entender agora. No dia 1º de novembro, se começa a comemorar o quê, irmãos? Hein? Seu aniversário? Beleza, alguém está de aniversário, perfeito. Irmãos, vamos comemorar de aniversário. Eu fiquei de pé aí. Você. Gostei, está atenta. Dia 2 de novembro é dia de quê? Hein? Nada? Dia de nada. Não, dia de finados. Dia 1º de... Dia de finados. Então, dia 1º de novembro começa a festa de finados na Alemanha. Lutero, sabendo disso, foi lá, botou no Facebook aquela porta de Wittenberg, botou o treco lá das 95 teses. Irmãos, o governador, então, chamado Frederico, disse a todos que iria expor suas 17.443 relíquias para veneração. As relíquias eram um dente de Jerônimo, 4 partes do corpo de São João Crisóstomo, 4 fios de cabelo da Virgem Maria, um retalho das fraldas de Jesus, um cabelo da barba de Jesus, um prego da sua cruz. E as pessoas que venerassem as 17.443 relíquias, porque essa era uma instrução que eu vou explicar para vocês, eles ganhavam 127.779 anos de perdão.
Como é que foi? Por que não 780, irmãos? Eu tenho no diz esse 9 aqui, ó. 779. Mas vamos para frente. No tempo da reforma, irmãos, o comércio de objetos era de tal modo que vocês vão compreender objetos sagrados. Começou no ano 156 com os ossos de Policarpo, 318 apareceu a cruz de Cristo, apareceu a cruz dele. No século VII, aí sim, a igreja oficializou que deveriam adorar as relíquias, deixar uma vela acesa perante a relíquia. Você pega um cabelinho da barba de Jesus, põe ali uma velazinha e adora aquela relíquia e alguma coisa acontece. Irmãos, a quantidade de pedaço de madeira na época de Lutero, na Idade Média, a quantidade de pedaço de madeira sendo vendida como pedaço da cruz era tanta que dava para construir um navio de 22 pés. Imagina você. Havia 17 igrejas e capelas na época, 17, preste atenção, que continham 17 fêmures de jumentinhos que Jesus tinha andado. Agora eu queria saber qual é o jumento que tem 17 pernas, né? Porque 17 igrejas, se tivesse 4, tem quantas? 13 erradas, né? Foram estudados os arquivos historiográficos de 8 crânios de João Batista. Irmãos, um homem que tem 8 cabeças é o quê? Na região correspondente à Itália e Sicília, havia cerca de 11 pernas de Santo André e 9 braços de Santo Estevão. Em 1164, o arcebispo Reinaldo da Cel expôs os supostos corpos dos reis magos. Em Santiago de Compostela, se diz que está o corpo de Tiago, o apóstolo Tiago. Em Tria, diz que o manto de Jesus, pelos quais os legionários jogaram dados, está depositado lá. Atualmente, a Catedral de Chartres apresenta a túnica da Virgem Maria. Ossos, irmãos, ossos, pequenos bocados de pano, garrafinha com água no rio, em que Jesus foi batizado, saquinho com o pó no qual Adão foi criado. Havia 700 pregos ditos verdadeiros da cruz de Cristo. 700. Todo mundo dizia que o seu era verdadeiro, o outro era falso. 700 pregos. A Igreja Católica, então, foi ouvida. Eu estou aqui com a posição oficial da Igreja Romana. Eu não vou ouvir só um lado. Sou maluco, não estou aqui para criar conteúdo. E também não estou aqui para falar da Igreja Católica. Eu estou aqui para lhe mostrar o estado de coisas. Assim diz a Igreja Católica, a Igreja Romana, oficialmente. A Igreja nunca declarou autêntica nenhuma relíquia, sequer a que se venera como madeira da cruz, mas aprova as homenagens rendidas àquelas que com razoável probabilidade seriam genuínas. As relíquias são uma... Olha esta frase. As relíquias são uma concessão à devoção popular. São úteis, mas não são necessárias, afirma F. Johann Evangelist Hafner, professor de estudos religiosos da Universidade de Potsdam, Alemanha. Dados. O que significa isso? Você vai entender. O catolicismo definiu isso, aqui está escrito, que existem 3 tipos de relíquia. Da primeira classe, que é parte dos corpos dos santos. De segunda classe, objetos pessoais dos santos. E de terceira classe, pedaços de tecido que tocaram nos santos. O que acontece aqui? Perceba bem. Nós faltamos concluir a parte de Efésios. Você pode, inclusive, abrir Efésios. O que você percebe aqui, irmãos? O povo se desviou tanto das Escrituras, talvez até por ser analfabeto, mas desviou tanto das Escrituras que prego começa a ter valor de perdão de pecados. Cabelo de barba começa a produzir efeito espiritual. Fralda de Jesus começa a perdoar pecado. Irmão, ligue a televisão de madrugada para tu ver se isso aqui não está acontecendo. Ligue de madrugada para você ver se a rosa ungida e o copo na sua televisão vai libertar o demônio. Mas não está. 500 anos jogado fora. 500 anos jogado fora. Quem tinha a palavra de Deus, como eu tenho a palavra de Deus, deveria ter vergonha na cara. Vou repetir. Está gravando, tomara que muita gente esteja assistindo. Quem tem a palavra de Deus devia ter vergonha na cara. De não se afastar dela e inventar novas coisas, as quais já destruíram e provocaram uma divisão que ninguém queria. Lutero não quis sair e está afirmado por Jacques Bazum. Eu lamento profundamente que tenha acontecido isso. Mas, meu irmão, nem evangélicos nem católicos aprenderam a lição. 500 anos depois.
Irmãos, eu estudo isso há anos e a única coisa que eu fico pensando, meu Deus, a palavra do Senhor, que é o próprio Senhor, que revela todas as coisas, edifica, salva, transforma, revela, onde ela está nas nossas vidas. E me vem lágrimas nos olhos. Eu preciso terminar, Efésios capítulo 2. Vamos terminar. Efésios 2, verso 8, 9 e 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Qualquer pessoa que está aqui, que acredita que é uma boa pessoa, ela não é salva. Gravação? Qualquer pessoa que vê méritos em ser uma boa pessoa, já não é salva. A salvação é uma dádiva de Deus que ninguém merece. Os que acham que merecem não sabem da tal correnteza. Os que acham que merecem não sabem de que rio foram tirados. Os que acham que merecem não entenderam que eram mortos, sujeitos ao diabo, sujeitos à correnteza deste mundo e tendenciosos ao mal. Eles conseguiram uma grande evolução de não fumar maconha. Meu parabéns, meu querido. Parabéns, muito bem. Só isso que eu posso dizer. Eu dou os parabéns e tu vai para o inferno. Porque pela graça se é salvo por meio da fé. Isto é dom de Deus. Por isso que você tem que crer. Porque todo mundo quer conquistar para ter mérito. Você quer conquistar. Você quer olhar para a sua vida e dizer, eu não sou tão ruim assim. E Deus vai dizer, você é bem pior do que vê. Que eu te conheço. Você é bem pior do que imagina. Eu te tirei da lama. Se você crê nisso, pela fé, e aí vem ao sola fide, sola escritura, só Cristo, e não as relíquias, não as obras, não as coisas, não os méritos. Só a graça, só a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Quero concluir essa noite dizendo para você o seguinte. A sua vida é uma vida criada, Efésios 2:10, para o bem. Deus pensou a mim e a você para o bem. Deus pensou a mim e a você para o melhor. Deus pensou eu e você para que tenhamos um caminho e que produzamos o bem. Como vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso se nós reconhecermos aquilo que eu acabo de pregar. Reconhecer o nosso estado, reconhecer a dádiva da salvação, reconhecer que é somente em Cristo Jesus a salvação e crer no perdão de pecados para a transformação do nosso coração. Assim a nossa vida pode voltar a ser uma vida só lhe deu glória, uma vida para a glória de Deus. Amém? 5 solas da reforma pregados em 30 minutos. Eu queria essa noite, eu sei que deu uma característica mais de ensino, mas também tem um pouco de anúncio do Evangelho. Eu queria nessa noite convidar as pessoas aqui. A gente vai orar, mas eu queria convidar as pessoas aqui que ouviram esta pregação a virem aqui buscar um pedacinho, um cabelinho meu para levar para casa. Eu vou dar um cabelinho meu para você. Eu vou dizer, você não precisa acender uma vela. Mas como eu sou uma pessoa muito boa, irmão, eu sou uma pessoa muito consagrada, pessoa que leu muito a Bíblia, alguma coisa meu cabelo vai servir. Tá? Então eu queria lhe chamar aqui, arranquei mais de um, aqui um bocado. Então, 3 pessoas podem vir aqui à frente, são 3 cabelos. Tá? Essas 3 pessoas vão chegar em casa, colocar esse cabelo sobre, sei lá, um cachorro, alguma coisa assim. Talvez aconteça alguma coisa. Mas eu quero te dizer que se você dispensa o cabelo, você tem que tomar a Jesus Cristo como seu Salvador, porque isso aqui, vou até aproveitar o ventilador aqui, ó. Foi-se. Isso aqui e qualquer outra obra, qualquer relíquia, qualquer vela, Maria, o que quer que seja, não morreu na cruz, amando você para lhe salvar.
Nem Niles fez isso, nem ninguém. É hora de você baixar a Cristo e dizer: entendi a correnteza na qual eu estou. Eu não quero o cabelo de Niles, eu não quero um fiapo da barba de Jesus, nem um dos pregos da cruz. Eu quero reconhecer que eu sou pecador e eu preciso entregar a minha vida a Jesus Cristo, porque creio em tudo que a palavra de Deus diz. É verdade a meu respeito e é verdade acerca do amor de Deus. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu quero dizer para você que vai vir aqui à frente, que se você está envergonhado para não vir, você já não entendeu. Então você não vem. Mas se você tem vergonha só de vir por alguma razão, então chama a pessoa do lado, me ajude aí à frente, aí você vem com essa pessoa. Não é porque você tem vergonha, porque talvez ficar sozinho aqui na frente, sabe, acho que eu vou lhe chamar, não vou não. Vou só orar por você. Mas é esta noite, a noite de você abandonar uma falsa fé. Abandonar o copo de água na televisão. Se você ainda usa isso, nunca mais vai usar a partir de hoje. Se você ainda vai para uma igreja evangélica atrás de oração de um pastor abençoado, você não se converteu. Você precisa hoje entregar a sua vida. Solos Cristo, é Ele quem vai transformar o seu coração e a sua vida. Ele prometeu dar vida abundante e é o único que pode fazer isso. Nem os pregos da cruz dele, os verdadeiros, não faz isso. Mas Ele pode fazer. E eu quero chamar você aqui à frente, que ouviu a palavra, e a palavra convenceu e deu entendimento a você. Vem aqui à frente agora. Em nome de Jesus, a igreja esteja orando, que seja uma pessoa. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Esta noite eu tomo uma posição. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Essa noite é uma noite de quê? Somente Cristo. Pela graça sois salvos. As Escrituras comprovam que Deus lhe ama. Não somente isso, solo gratia, a graça de Deus alcança e transforma a sua vida esta noite, para que a sua vida seja para a glória de Deus, uma grande bênção. Eu espero você aqui à frente, pode vir, eu vou esperar, com certeza a igreja está orando, porque eu vou lhe esperar. Você precisa hoje, precisa não só crer, mas dar o passo de quem crê. Porque se você crê, é óbvio que você entendeu que é Jesus que está te dando a salvação. Você não merece, como eu que estou pregando também não mereço. Tanto que joguei fora o meu cabelo, não vou lhe dar o cabelo. Mas esta noite, Deus vai lhe dar a salvação, lhe dar um novo coração, lhe conceder a presença dele em sua vida. Venha à frente em nome de Jesus. Só pela fé, só Jesus Cristo, só a palavra de Deus, só a graça de Deus. E é para a glória de Deus que nós vivemos. Em nome de Jesus. Eu estou lhe esperando aqui agora. Eu estou esperando porque você entendeu que é pecador. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. E eu vou começar aqui a orar. Enquanto eu estiver orando, você também pode vir. Porque é um ato de fé. É um ato, eu creio. Não no prego da cruz de Cristo. Mas eu creio no Cristo que foi pendurado naqueles pregos. Eu creio no sacrifício e no perdão de Jesus. Em nome de Jesus. Oremos aqui agora. Pode vir à frente. Pode vir. Em nome de Jesus, venha. Igreja vai orando, vai orando, igreja. Pode chamar a pessoa do lado também, vem aqui, traz aqui. Engraçado que você talvez achasse que eu ia comemorar a reforma protestante, eu lamentei a reforma. Mas eu não lamento o fato de que hoje nós temos Bíblia na mão para dizer que Jesus salva e que Jesus transforma e que a graça de Deus revela um Deus que ama. Isso eu não lamento. E é com essas escrituras na mão que eu anuncio o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Vem à frente em nome de Jesus. E se você tem uma pessoa do lado que você quer trazer, e se ela ali cutucar, venha com ela. Que é a fé que vai trazer esta certeza de salvação. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui esta noite convictos, meu Pai. Aleluia, que o Senhor é o Senhor da história. Assim como o Senhor, aquela coisa que aconteceu, que nenhum de nós explica direito, nem esses historiadores. Assim também nós não explicamos por que viemos parar neste lugar esta noite. Mas eu sei que o Deus que controlou os movimentos históricos também controla a nossa vida e nos traz esta noite perante a Tua palavra. O Deus que não deixou de trazer cada pessoa para entrar neste lugar aqui, cansado que estava, com dor de cabeça que estava, com dúvidas que estava, com um outro programa para fazer, mas está esta noite ouvindo a palavra do anúncio da salvação de um Deus que tira cada um de nós da correnteza do rio da morte e da destruição. Pai, agora essas pessoas que estão aqui à frente, seja quantas forem, seja quais forem. Pai, eu oro por cada um delas. Estende a mão aqui, igreja, para frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos para que o Senhor
transforme estes corações. A inclinação, meu Deus, para o mal, que agora, não para a bondade, mas para a maldade, a inclinação para a cultura, para ouvir o que o inimigo tem. Pai, quebra agora em nome de Jesus pelo teu poder. Quebra agora esta inclinação para fora de ti, para longe de ti. Pai, traz agora revelação do teu amor. Tu amas a cada um. Derrama graça, derrama bondade, derrama do teu Espírito sobre cada um. E que onde havia culpa, onde havia lembrança de coisas feitas negativas, pecaminosas, destrutivas, que haja a lembrança de um Cristo, aleluia, dado por Deus para conversão, salvação e transformação de todo aquele que crê. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite, por esta palavra e pela dádiva graciosa do teu amor, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, levante suas mãos, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. O Senhor é Deus, a Ele honra, a Ele a glória, a Ele louvor. Pode voltar para o seu lugar. E você que tomou sua decisão, procure uma pessoa perto de você, aquela pessoa, o líder, alguma pessoa mais próxima, e você pode falar com ele. Eu encerro aqui. Tem alguma coisa? Eu encerro pedindo de novo, queridos. Ali está à direita. Bom, tem duas figuras. Uma é uma pintura e a outra é uma parte do filme Lutero. Então eu vou pedir a vocês, não custa nada amanhã de noite, quem não tem reunião, assistir o filme Lutero. Então, se amanhã de noite você assiste esse filme, é um filme feito pelos luteranos e escracha, ele fala a realidade. A reforma protestante só nos primeiros anos provocou uma guerra que matou mais de 150 mil pessoas na Alemanha. E quem está colocando esse filme não escondeu a verdade. A verdade está toda ela revelada. Então assista para que a gente, terminando terça-feira, nesses 500 anos, cada dia amemos mais a palavra, mais a graça, mais o sacrifício de Jesus e mais a bondade de Deus para conosco. Deus te abençoe.